Bem, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através do Facebook, que tem um alcance imenso, né? Estava conversando com a nossa querida amiga e irmã do grupo, a Leandro Fonseca, que é quem administra o Facebook, né? Porque a Leane é jornalista e ela que toma conta toda essa parte. E a gente estava vendo quantas pessoas, né, Leane? São muitos seguidores, pessoas que seguem o grupo de orações Mamãe Mei. No Rio Grande do Sul, em São Paulo, nos Estados Unidos, gente, é muita gente. E a gente sabe o alcance, né? Eu creio que a espiritualidade, principalmente o irmão Bezerra de Menezes, que tinha uma vontade imensa naquela época já de levar a doutrina aos quatro cantos, né, sabendo que a doutrina faz tanto bem a todos nós, né, deve estar muito feliz. Né? Obviamente que não tem só a nossa casa no mundo, nem no Brasil, tem muitas casas a partir de Recife que já estão fazendo a mesma coisa. Recebi um telefonema hoje de um centro espírita de João Pessoa, e aí eu vou passar o telefone de Amadeu, porque a gente não passa aqui telefone aproveitando, nós não passamos o telefone de ninguém sem autorização, né? Porque isso nós temos que ter essa responsabilidade. Então eu disse que ia passar, Amadeu ia perguntar a você, passar, eles querem saber como a gente começou e querem também fazer, isso é importante, não é? Porque é uma forma de levar a doutrina. Quantas pessoas nesse momento não podem estar aqui, mas assiste a reunião pelo Facebook. E depois acessa, porque ela fica logo, quando ainda hoje, a palestra de hoje vai ficar disponível para quem quiser, não é? Então, seja bem-vindo também os nossos irmãos que nos assistem através do Facebook. E a alegria é muito grande de poder estarmos reunidos mais um dia, mais uma vez, nesse compromisso de amor, não é? Que é de levar a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, a todos os lares, a nós que estamos aqui, que precisamos. O Evangelho de Jesus é um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, é força para as nossas dificuldades, não é? É alimento também para nossas dores, sejam elas dores materiais, espirituais e morais. O Evangelho de Jesus é o melhor remédio. E aí, quando eu falo o Evangelho de Jesus, eu estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, Mas você que é católico, tenha certeza que é também desse Evangelho que eu falo. Você que... Eu tenho muitos amigos que me têm muito carinho e que são evangélicos, não é? A você também que é evangélico, eu também estou falando desse Evangelho. Porque o Jesus é único, é um só, não é? Eu me sinto feliz de ter conhecido a doutrina dos Espíritos, porque com ela eu aprendi as causas das coisas. Graças a Deus e a doutrina, eu tenho certeza de que não sou punida por Jesus, mas por mim mesmo, não é? Já compreendi através do Evangelho que Jesus só ama, não é? Por isso, a nossa orientação de que conheça Jesus. Conheça, vá buscar o Evangelho de Jesus. Conheça Jesus, faz muito bem. A doutrina faz um bem enorme. Faz com que a gente saia daquela interpretação de que os nossos sofrimentos é causado por alguém, não é? A gente já começa a entender. Então é importante conhecer o Evangelho de Jesus. Aos que têm interesse de conhecer a doutrina, acredite, conheça, faz um grande bem. É importante também dizer que para ser espírita é importante estudar. Oh, meu bem, não posso lhe dar um abraço por conta da Julinha, estou gripada. Tá? Então, é importante que você, que mesmo você não é espírita, mas você gosta da doutrina, tem uma vontade de conhecer, a nossa casa oferece a você, na terça-feira, o estudo mediúnico aprofundado. E a gente começa na terceira semana de fevereiro,
Já você começa estudando desde o primeiro momento. Vamos falar de novo nas mesas girantes, né, Amadeu? E assim, tá? Então, a todos o nosso boa noite. O convite para nos chegarmos até Jesus, entregarmos as nossas necessidades, mas também dizer obrigada pelo dia de hoje, por tudo aquilo que nós conseguimos realizar, mas que a gente também não esqueça de dizer obrigada, Jesus, por aquela dor, por aquele sofrimento. Que história é essa, agradecer por sofrimento? Claro, são oportunidades. Então, obrigada, Jesus, muito obrigada. E que possamos, nesse reconhecimento de que somos amados por Jesus, também intercedermos por aqueles que não puderam estar aqui, por qualquer que seja o motivo. Por aqueles que sabem que a nossa reunião está acontecendo, mas também por aqueles que não sabem. Que possamos interceder as mãos amorosas de Jesus, para que possa aliviar as dores daqueles que sofrem nos dois lados da vida e nos quatro cantos do mundo. Que possamos interceder a Jesus pelos nossos vovôs e vovós que habitam o Leão, que habitam o Juvino Barreto, que habitam o lar do ancião evangélico, que habitam o lar da vovozinha, as amadas vovó do lar da vovozinha, a nossa intercessão a Jesus por elas. E por aqueles irmãos e irmãs que cuidam delas com tanto carinho. A nossa intercessão pelos vovôs e vovós que habitam o lar São Vicente de Paula, em Ceará-Mirim. Mas é estendido, Jesus, para todos os vovôs e vovós. A nossa intercessão pelos nossos irmãos moradores de rua, pelos adolescentes que enveredaram nos vícios, no alcoolismo e nas outras drogas. A nossa intercessão a Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, para que possa tocar os corações daqueles que podem fazer alguma coisa por eles. A nossa intercessão pelas crianças que se encontram órfãs de pais vivos. Não podia ser diferente também pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos. A nossa intercessão a Jesus por todos aqueles que desencarnaram hoje no mundo inteiro. Desencarnaram o tempo dos espíritas, morreram para aqueles que acreditam que existe a morte. Como o espiritismo já matou a morte, então para aqueles que desencarnaram, a nossa intercessão a Jesus, por eles, pelos seus familiares e também por aqueles que nasceram hoje no mundo inteiro. Numa intercessão profunda, para que possam ser bons espíritos, bons homens de bem. E aí, para completar, a gente sabe que agradeceu pouco e também pedimos pouco, porque as dores são muito grandes. E aí a gente resume pelas dores dos dois lados da vida e dos quatro cantos do mundo. E com muito amor no nosso coração, pedindo também pelos nossos irmãos e irmãs que nos assistem através do Facebook, nós vamos cantar, orando 2 vezes, a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. A gente passa para a nossa amiga Leandro Fonseca para fazer a leitura preparatória, depois passar para o nosso querido amigo e irmão Antônio Siqueira. Vou começar para esse aí, tá? Porque eu falei boa noite. Tá? Eu vou ler aqui um trecho do Vinha de Luz do Espírito Emmanuel. Guardemos o ensino. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmo, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinando aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, fórmulas, imposições. E a maioria de loucos buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarzinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixe, contudo, senão de si mesmo. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? É interessante, né, essa leitura, que falar assim que realmente, assim, em alguns momentos, algumas pessoas, até algum de nós, independente do dia, a gente vai à casa espírita para ouvir a explanação do palestrante, mas acaba se detendo em outros pensamentos, nos problemas do dia a dia, em algo que aconteceu que não fez bem. Mas isso é um trabalho diário, né? A gente vai tentando se centrar em Jesus, nos ensinamentos do Evangelho e procurar esquecer os problemas, porque, na verdade, sabemos todos nós que Jesus nos protege, está do nosso lado e que nunca estamos sós. E antes de iniciar a palestra, eu vou ler o trecho do Evangelho do dia de hoje. O Evangelho é o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes. É isso mesmo. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida
os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Bem, essa foi a leitura do Evangelho. E agora eu passo a palavra para o nosso palestrante, Antônio Siqueira. Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. O tema da nossa conversa hoje, microfone aí, né? Ok? É convite da vida. Quando eu dando o microfone, essa posição me viu qual é? Dá para ajustar aí. Convite da vida. Na verdade, esse tema é inspirado num livro com o mesmo tema, que fora psicografado pelas mãos venerandas de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles. Convite da vida é um tema, eu diria, um tema muito apropriado para o momento que vivemos. Convite da vida, em última instância, seria uma espécie de passar em revista o que pretendemos fazer com nossa vida. Os convites que todo dia a vida nos faz, o que é que estamos fazendo desses convites? O que pretendemos fazer de nossa vida? Qual o objetivo que temos nessa encarnação, nessa oportunidade que Deus nos deu de vir a esse planeta, esse grande educandário de almas? O que é que estamos fazendo dessa oportunidade tão bendita e tão importante? São as considerações que pretendemos fazer na noite de hoje. Obviamente que algumas criaturas, talvez por imaturidade do espírito, ou espíritos ainda que estão na fase inicial do seu processo de autoiluminação, não compreendem muito esses chamados diuturnos que o Criador, que é a nossa felicidade, nos faz. Muitas das vezes confunde as oportunidades, esses convites, com achando que a felicidade, que é um objetivo de todo ser humano, todo ser, é inato que ele almeja a felicidade. Todos nós queremos ser felizes, óbvio. Mas a felicidade na ótica e na visão de algumas criaturas, às vezes pouco experientes, imagina-se com momentos de fugacidade. Às vezes imagina com momentos de uma alegria, às vezes fugaz. Entende que ali é a felicidade, às vezes por inexperiência de vida, não entende as repercussões de determinados atos. Não imagina as suas consequências, se lesionou alguém, se o fez infeliz em função daquele momento que ele imagina que é feliz. Isso é inato às criaturas que estão apenas na sua infância, no seu processo evolutivo. Mas mesmo assim, de uma forma geral, aqueles que vislumbram a vida como sendo, ou que pensam que a vida não passa de uma única oportunidade, ou seja, aqueles que imaginam que só temos a unicidade das existências, para aqueles que não existe a reencarnação, alguns deles, às vezes, têm um pouco de pressa de buscar essa felicidade. Porque, como na verdade imaginam que com a morte tudo se vai, há uma certa pressa em que essa felicidade venha, sem às vezes entender as provações, as dificuldades, porque a vida nos faz passar como processo de aprendizado, como as etapas necessárias para o processo de amadurecimento do espírito. Aqueles outros que têm a ideia de que essa encarnação nada mais é do que uma oportunidade na eternidade, é apenas mais uma matrícula na escola da vida, nesse planeta que é o grande educandário de almas, como falamos, tendo-se essa visão de que essa é apenas mais uma oportunidade, ao se defrontar com as adversidades, com momentos de dificuldades e de dores, enfrentam esses momentos com mais resignação, com mais coragem, porque sabem aquela velha máxima, que depois da tempestade vem a bonança, que Chico Xavier dizia com muita beleza, que tudo passa. Quem tem a visão de que tudo não acabou com a morte, enfrenta esses momentos com mais altivez, com mais determinação, com mais coragem, com mais vontade de enfrentar e afrontar as dificuldades. Portanto, esses convites da vida é nessa perspectiva, né? De que o ser humano naturalmente busca ser feliz, mas muitas das vezes a gente toma os atalhos, ao invés de tomar os caminhos seguros para buscar a felicidade. Naturalmente, que dentro da história da humanidade, aquele que nos criou
sabemos que todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai misericordioso e bom, a todos nos dá de forma igual as possibilidades e oportunidades de sermos felizes. Deus não é parcial, não. Todos têm o seu quinhão, todos têm a mesma atenção, as mesmas possibilidades. Obviamente que às vezes a gente assimila, ou esses convites que a vida nos faz, às vezes não temos a percepção de suas importâncias, e às vezes desperdiçamos algumas dessas oportunidades. Mas não podemos culpar ao Criador, que é Pai, e como Pai bondoso que o é, ama todos de forma igual, não importa aqueles que estão mais equivocados, ou aqueles que estão com o entendimento mais aflorado, a sensibilidade com mais acuidade na alma. Não, todos, Deus ama a todos indistintamente, não é? Mas no decurso da humanidade, eu faço sempre esse resgate histórico, a gente tem uma compreensão disso, que às vezes a gente tem uma ideia do mundo como sendo apenas uma coisa muito presente, mas na verdade não é bem assim. A história da humanidade nos traz lições muito interessantes para reflexões no dia a dia. Muito bem, Deus, como Pai misericordioso e bom, sempre, desde que o primeiro homem encarnou nesse planeta, tem enviado os seus mensageiros de amor a nos trazer mensagens, a nos trazer espíritos ou pessoas que nos incentivam, que nos mostram um caminho, né? Sempre despertar no coração do homem o seu caminho, o seu processo de autocrescimento, de autoiluminação, não é? Pelos estudos que se tem no mundo hoje, sabemos que esse planeta foi criado desde quando se prendeu da nebulosa solar há 4,5 bilhões de anos atrás. O homem chegou à Terra muito recentemente, nesse lapso temporal tão distante, né? Os estudos arqueológicos nos mostram que o homem chegou por aqui em cerca de 4 a 5 milhões de anos atrás. Esse 4,6 bilhões não é nada, 4,5 bilhões não é nada. Portanto, o homem recém-chegado na Terra, levando em consideração as primeiras criaturas que vieram, né? Mas mesmo assim, desde os primórdios, Deus, nosso Pai misericordioso e bom, sempre mandou seus mensageiros a nos tentar abrir os olhos, nos mostrar os processos de transformações, os nossos incentivos, porque nós sabemos que, na verdade, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados, digamos assim, vamos colocar aqui de uma forma completamente virgem, digamos assim, do ponto de vista do conhecimento, para ser lapidado no decurso do tempo. Só as experiências múltiplas é que vai podando-nos gradativamente, e alguns que faz mais esforço, como dizia Allan Kardec, os esforços para podar suas más inclinações, chegarão mais rápido no seu processo de crescimento, ou como diz Santo Agostinho, aqueles que se esforçam mais para hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje, trilharão o seu caminho e encontrarão mais próximo, um caminho mais curto. A felicidade, mas desde os seus primórdios da civilização, que Deus encaminha os seus mensageiros de amor. Uma série de livros interessantes que li a respeito desse trilhar do homem na Terra, nos diz o seguinte, que nos primórdios da civilização, quando nossos ancestrais aqui estavam, os homens da Idade da Pedra, com as feições bastante rudes e hábitos também compatíveis à sua compleição física, não é? Foram necessários muitos anos, muitos séculos, para que mudasse a sua mentalidade e a sua constituição física. Alguns livros interessantes, como A Caminho da Luz, que foram trazidos ao lume pelas mãos de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel, ou Exilado de Capela, de Edgar Amon, ou Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ou Amanhecer da Nova Era, que é muito recente, e uma série de outros compêndios interessantes, como a Gênesis, nos fala de que há muito esses enviados nos foram encaminhados para cá. Há informações sobre o andar do processo evolutivo que já vem de há muito. Em Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, obrigado, nos traz informações nesse aspecto. Ele nos narra nesse livro extraordinário, que talvez seja a obra mais importante, que trata da temática da transição que o planeta está acontecendo agora, nos últimos anos que fora psicografado. É uma obra extraordinária, que tem a sua condição no Amanhecer da Nova Era, que é muito recente, 2012. Ele traz uma fala extremamente interessante. E um emissário
da constelação das Pleiades, que vem dar informações do grande processo de transformação que a Terra está vivendo, mas que já vem de há muito, mas do avançar desse processo, do momento de hoje, das informações que estão acontecendo agora. E esse emissário nos traz informações muito ricas e muito interessantes. E algumas convocações que foram trazidas em nome do governador espiritual desse planeta, Jesus de Nazaré. E ele disse o seguinte: olha, o que está acontecendo agora, as informações que falam da transição do planeta, que já vem de há muito, já aconteceu em outras oportunidades. A vinda de criaturas de outras dimensões não é de hoje. Já veio no passado, lá nos primórdios da civilização, também atendendo a pedido de Jesus de Nazaré, que visava exatamente a transformação daquele homem em estágio inicial, mudando a compleição física, a formulação orgânica desse homem, as formas do homem embrutecido das cavernas, para as formas que temos hoje. E também do processo de transformação da cultura, da educação, do ensino, enfim. Os esforços da espiritualidade. Jesus já, que eu possa aqui imaginar que tinha sido o salto quântico dado do processo do planeta inicial, do planeta primitivo, para o estágio de hoje, para o processo de planeta de expiação e prova que vivemos hoje, ele diz isso: olha, da constelação de Cocheiro vieram espíritos de alta envergadura espiritual, que vieram tratar das formas, mudar a forma, especialista em espírito de alta envergadura espiritual, e vieram dar uma grande contribuição para o salto quântico da humanidade. Vieram também com esses criaturas que foram degradados de lá, os exilados de Capela, né, que vieram, esses não em missão de amor como esses grandes naipes da espiritualidade, não, esses vieram em missão, digamos assim, vieram para cá degradados, com o propósito de, ao encarnar entre nós e sofrer as atribuições daqui, porque de onde vieram em Capela, atingiu um processo de culminância de um processo evolutivo, ele tinha uma possibilidade de lá estar, porque estando lá, mesmo tendo grandes conhecimentos, não tinha a moralidade suficiente a continuar lá, estavam tumultuando o processo e foram degradados para cá. Então não vieram em missão de amor, vieram com a missão recebida por Jesus, com a missão, com a informação e a promessa de que se avançassem do ponto de vista da moralidade, e dessa grande contribuição que viriam, que eram muito mais evoluídos que nós aqui, teriam a possibilidade de, ao passar esse processo de aprimoramento espiritual, de moral, voltar à doce atmosfera de Capela, não é? Então essa informação está lá atrás, como sendo esse processo de transformação. E desde então começamos o nosso processo, porque transição é um processo que vem no decurso do tempo. Transição é intervalo entre uma fase e outra, não é? Portanto, a Terra vai estar transitando até chegar ao patamar de planeta celestial. Um dia chegará. Então, a notícia do processo de transição hoje, desse processo de expiação e prova para a regeneração, vinha muito. A Bíblia, que é muito anterior a Jesus de Nazaré aqui, que aqui veio milênios antes, não é? Tem notícia do processo que está acontecendo hoje, né? Através dos profetas Enoque e tantos outros que falavam do processo, do momento que aconteceria, dor e dificuldades, que anteveria a construção do reino de Deus, enfim, o momento da felicidade, etc, etc. Também informações anteriores a Jesus, que estão lá nos famosos calendários maias, que datam de 6.000 anos antes de Jesus, já se falava desse momento de dor, que a terra passaria, de dificuldades. Estou falando dos convites da vida, só para esse resgate histórico, ela é importante, que falava desses momentos que alguns confundiam com o fim do mundo, mas era o final de uma etapa e o começo de outra. Jesus, no seu famoso sermão profetizado exatamente no Jardim das Oliveiras, no grande colóquio com os seus apóstolos, falava exatamente desse momento que a Terra está passando, de muitas dores, de muitas dificuldades, etc., que antevinha a criação do reino de Deus na Terra, né? A posterior a esta fase de Jesus tem o Apocalipse de João, né? João, que foi o João Evangelista, o apóstolo tão querido de Jesus, quando preso na ilha de Patmos, no Mar Egeu, na Grécia, prisioneiro de Roma, é o último dos apóstolos a desencarnar, à época, fora, através de Jesus, passado uma série de informações do que aconteceria nesses momentos de dor que estão passando hoje, não é? Posterior a esse momento, Nostradamus, que trouxe todas as profecias falando desses momentos, que a Terra passaria, enquanto a devassidão, enquanto o sofrimento, as dores continuassem, a Terra passaria por muitas dores, que é um dos extraordinários profetas, um grande médium, não é? O Nostradamus, com profecias que estão colocadas e vistas no decurso do tempo, não é? Mas além disso, a Gênese de Kardec, no capítulo 18, ela tem um capítulo extraordinário,
falando da geração nova. E ele nos fala nesse capítulo extraordinário desse grande processo que estamos vivendo agora. E falar vendo de forma muito objetiva. Estamos no momento em que acontecerá uma grande migração, seja, os que aqui estão, que já não se adequam mais ao momento que a Terra está passando, não terão mais possibilidade de aqui encarnar, como aconteceu em Capela, que são leis universais, são todos iguais, e estão gradualmente emigrando para planetas mais infelizes, iniciais, né? E para aqui estão chegando, estão imigrando espíritos de alta estirpe espiritual, que vão dar um grande contributo nesse salto quântico da Terra, visando o seu processo de transformação para a regeneração. Estou falando ainda dos convites, tudo são interligados, né? E essas informações se vêm no decurso do tempo. Quem dá uma olhadinha na questão 1018 do Livro dos Espíritos, está lá colocado, no Espírito São Luís, que faz uma explanação extraordinária desse momento que estamos vivendo agora. Minutenciando, trazendo detalhes desse momento, que nós passamos de dores, etc. Não é? Quem leu o Magnânimo no livro há 2000 anos, que é uma autobiografia de Emmanuel, quando de uma encarnação contemporânea de Jesus de Nazaré, como senador Publius Lentulus, quando Jesus recepciona um grupo de espíritos que foram devorados pelos leões do circo romano, de entre eles estava Lívia, a esposa de Publius Lentulus. Jesus recepciona esses espíritos no mundo espiritual e faz um relato, falando, explicando exatamente isso, das dores, dos momentos, das dificuldades, antevendo isso que passaríamos agora, de transformação, porque a Terra passaria, né? Também no outro livro interessante de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, ele fala do Sermão do Monte, traça detalhes e por aí vai. O que eu estou querendo voltar para mostrar com essas questões, essas citações, é que a espiritualidade tem mandado de uma forma muito mais plural e muito mais duradoura, e muito mais larga essas informações, porque o mandato tem a capacidade de compreender essas mensagens. Em 2007, Joana de Anjos, através de Walter Pereira Franco, um livro interessantíssimo, Jesus e Vida. E ele traz um texto interessantíssimo, super atualizado com as informações que estão acontecendo agora. O processo de transformação, o processo de resgate, o processo de dores porque passa a humanidade, mostrando-nos que, na verdade, muito das criaturas que hoje cometem barbárie sobre a Terra é fruto exatamente da bondade de Deus. Muitas criaturas que estavam há séculos sem encarnar, Deus está dando uma última oportunidade de encarnar na Terra agora, porque Deus não discrimina nenhum dos seus filhos. Mas se essa última oportunidade não for bem aproveitada, não tem mais possibilidade de continuar. Portanto, estão vindo e estão cometendo barbárie, então virão mais para cá. Desencarnarão e serão recambiados para um planeta compatível ao estágio deles, que darão a sua contribuição, porque lá o planeta é muito mais atrasado, como aconteceu com os irmãos de Capela, da mesma forma aqui. Então essas informações estão postas a cada dia mais, com muita riqueza de informações. E aí vejo dois livros magnânimos, Transição Planetária, que é recentíssimo, em 2010, que relata os bastidores da grande tsunami acontecido no Oceano Índico em 2004, que mais de 230 mil almas desencarnaram, como grande parte do processo de transformação, boa parte deles não encarnaram mais na Terra. Mostra esses bastidores, esse processo todo. E o Amanhecer da Nova Era, que recém em 2012, que é a continuação desses relatos, do que está acontecendo agora no cenário. Esse amanhecer é de quem? De Walter Pereira Franco, através do Espírito Manuel Filomeno Miranda. Sim, senhor, é a continuação. Os dois livros são interessantíssimos. Eu já li um. São muito, muito ricos em informação. Como é do seu Nova Era? O Amanhecer da Nova Era. E recentemente, Sueli Caldas Schubert escreveu um livro que foi um apanhado desses livros. Uma série de informações interessantes. Esqueci agora o nome. Exatamente, ele faz uma apanhada desses livros interessantes, de Sueli Caldas Schubert, no Alvorecer, algo assim. Falando exatamente desse processo de transição que está se passando. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que a grande preocupação do processo de transformação e os convites da vida que nos fazem diuturnamente. As oportunidades que Deus nos dá o tempo todo, as informações, gente, o processo está se afunilando. Se a gente, o processo de transformação da Terra está acontecendo. E aí está no nosso querer atender esses convites da vida, de Deus, o nosso Pai misericordioso, que quer que sejamos felizes, afinal de contas, o DNA divino está em nossa constituição espiritual, somos filhos de Deus. Portanto, está em nossos cromossomos, no nosso espírito, o DNA divino está lá. Quer que todos sejamos felizes. Às vezes é que a gente faz um vídeo de mercador e prefere tomar os atalhos ao ver do caminho iluminado. E aí sofremos as consequências, porque Jesus dizia, conhece a árvore pelo fruto. O que quer dizer com isso? Nós somos responsáveis. Diz mais ele, a colheita é voluntária, mas é obrigatório o resultado dele. O fruto desse é obrigatório.
A semeadura é obrigatória, mas a colheita é obrigatória, né? A colheita. A gente planta o que colhe. Não podemos culpar ninguém de nossas dores e de nossas dificuldades. Não é verdade? É exatamente isso. Conhece a árvore pelo fruto. Muito bem. Feitas essas explanações que mostram exatamente os convites da vida, é importante voltar ao tema primeiro. E a felicidade? O que é a felicidade? O que é a felicidade? Já que todos nós almejamos essa felicidade. Será que a felicidade está no que temos? Do ponto de vista da materialidade? Ou isso não está no rol das fugacidades? Alguém leva alguma coisa quando vai dessa materialidade? Ou não nos parece? Parece que a felicidade está numa questão muito diferente. Está naquilo que na verdade nós representamos para os outros. Aliás, Haroldo Dutra disse, porque ele tem uma grande admiração, diz uma frase extraordinária. Ele diz o seguinte: que quem descobriu na vida que o papel nosso é servir, descobriu o segredo da vida. Eu acho que ele está certíssimo, certíssimo. Até porque está em absoluta harmonia com o que diz Jesus de Nazaré, que o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para. Portanto, essa é a chave. Ora, se nós viemos aqui nesse planeta de expiações, provas e dores e sofrimentos, e passamos incólume por ele, sem deixar nenhum rastro, nenhuma pegada, não fizemos nada, aproveitamos a grande oportunidade exatamente de servir como Jesus nos estabelece. Quantas passagens tem no Evangelho de Jesus que fala de que a caridade é o caminho que nos levará à transformação? Esse sentimento de utilidade. Não é? Portanto, quem descobriu a capacidade de servir, descobriu o segredo da vida, onde diz Haroldo, e eu concordo, em gênero, número e grau. Tem uma passagem muito interessante nesse livro, recentíssimo, que será objeto do workshop de Valteria Franca agora em fevereiro, este mês. Quem não escreveu, escreva. Que tem o privilégio de ouvir Divaldo antes que ele se vá. Digo isso porque quem está com 85 anos, todos nós podemos qualquer hora desembarcar, imagina quem está com 85 anos. Então é um privilégio poder estar próximo de uma criatura tão extraordinária, com tanta bagagem espiritual, com tanta experiência para avançar. Então vá. Quanto a esse livro que lançou recentemente, é uma espírito Amélia Rodrigues. E a Amélia Rodrigues é uma espécie de... como eu podia colocar? É uma espécie de cronista. Uma espécie de cronista do mundo espiritual. Ela traz informações importantíssimas sobre as pregações de Jesus. O livro é Vivendo com Jesus. Muito interessante. E no capítulo 6, ela traz colocações interessantes sobre esse tema da felicidade. Sem querer cansá-los, mas vale a pena alguns registros. No capítulo 6 ele fala do reino feliz. Jesus sempre falava do reino de meu pai que está, né? E um dia será que o reino de meu pai que prometia tanto, mas que reino é esse, afinal de contas? Né? Que reino é esse? E aí tem uma questão muito interessante que narra Amélia Rodrigues, que certa feita Jesus falava a uma multidão de criaturas, quando ele passava naquela região de Nazaré, Cafarnaum, Betsaida, toda aquela região, aquela multidão de criaturas chegava próximo dele. Tinha uma energia magnânima, um magnetismo fantástico. Quando passava, atraía as criaturas pela beleza de seus conteúdos, pela energia que emanava de seu coração, e sua extraordinária capacidade de colocar no coração das pessoas esperança. Ninguém mais que Jesus colocou esperança no coração das pessoas. Quem lê o Sermão do Monte sabe do que eu estou falando. A clientela que ouvia leprosos, mudos, surdos, coxos, aleijados, etc. E todos ao final saíram com os olhos marejados de lágrimas, com o coração cheio e repleto de esperanças. Portanto, Jesus, mais do que ninguém, sabia plantar no coração das criaturas esperança. Ele falava muito do reino do Pai que está no céu e tal. E aí Tiago, irmão de Pedro, fez a seguinte pergunta quando Jesus falava próximo ao mar, um grande número de criaturas. Aí disse: mestre, Senhor, vislumbro-me com as vossas informações, embora nem sempre as compreenda, porque então estão além da minha capacidade de entendimento. Vai dizer: o reino dos céus, por exemplo, a que sempre vos referis, é um lugar especial de delícias, que se vivenciará depois da morte, ou se encontra aqui na terra onde estamos? Olha que pergunta interessante que Tiago fez então a Jesus. Jesus, com a sua capacidade extraordinária de entender e de plantar a esperança no coração das criaturas, debulhou com muita sabedoria o que seria o conceito de felicidade.
trazendo ao coração daquelas criaturas, mostrando que a felicidade está muito além do ter. Olha o que diz Jesus. Todas as criaturas aspiram à felicidade, Jesus dizia, que se apresenta para cada uma delas de maneira diferente. E a felicidade não é uma coisa burocrática. A felicidade é esse chau. Não. A felicidade não se compra no supermercado, a felicidade não se compra por médico, por quilo, não existe isso. Cada um tem uma visão diferente. Olha o que Jesus disse. Que a felicidade pode ser diferente para cada um deles. Jesus disse: para o enfermo, a cura. Imagina você estar acometido de uma doença como câncer, por exemplo, uma doença de alta gravidade. Se você vislumbra a possibilidade da cura, coisa que traz mais felicidade do que isso, não existe. É fato. Aí diz mais: para o faminto, o pão. Imagina alguém que vem no deserto há dias sem comer. Se viu o pão, a comida, tudo que ele almeja é a felicidade que ele busca, né? Aí mais Jesus dizendo: para o sedento, a água. Da mesma forma, a água refrescante. Para o necessidade, é o socorro que o livre da preocupação. Quem está passando por um tormento, uma dificuldade, encontrar a solução é tudo, camarada, que é a felicidade, é o que te traz alegria, não é? Ele diz: para o solitário é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou de sofrimento. Mas tem uma observação muito interessante. A felicidade, no entanto, não é a falta de sofrimento. Não é isso. Ele diz: existem pessoas que não se encontram enfermas, quando não está doente, que não têm carência de coisa alguma e, no entanto, vivem dominados pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida, triste de macambuco. É fato. Portanto, a felicidade é um estado da alma, é uma conquista do espírito. Não está em ter. Não, pelo contrário. Ele vai mais além, diz mais: outro, no entanto, existem que sofrem dificuldades e são portadores de enfermidades dilaceradoras. Mas, apesar disso, não se queixam, apresentam-se alegres e joviais, são fraternais e espalham bom ânimo. Portanto, a felicidade é uma conquista do espírito. O camarada está passando por muitas dificuldades, de dor, mas ele atingiu o processo de felicidade lá atrás. Ele entendeu que aquilo é apenas um processo que faz parte do processo de maturidade, de amadurecimento. Não precisa passar por aquelas questões para queimar uma etapa, digamos assim, né? Mas que tudo passa, como dizia Chico, que depois da tempestade vem a bonança. Quem atingiu esse patamar de compreensão, esse já conseguiu trazer ao seu coração aquele tesouro que Jesus tanto falava, né? Que as taças não comem, o ferrugem não corrói. Aí vai mais: é assim o reino dos céus, diz Jesus, que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, que fazer o bem sem importar quem, diz Jesus, né? Da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. A mudança de atitude na vida em relação à harmonia entre todas as coisas e seres acalma interiormente o indivíduo para que possa aspirar a compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos sentimentos, ou seja, o sentimento de utilidade da sua vida. Essa é que é a questão. Tem pessoas que têm tudo, absolutamente tudo do ponto de vista da materialidade, tem saúde, é bonito, tem uma boa condição social, tem família, mas não está satisfeito, não está feliz, não encontrou essa felicidade que pode ser aportada. O estado de espírito da felicidade, o estado de graça, de harmonia, de paz, de tranquilidade. Mas essa compreensão proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo e de saúde, mesmo que surjam doenças nesse percurso. Aí eu lembrei, já falei tantas vezes aqui, mas a gente tem que bater nessas questões porque são interessantes. Quem já ouviu falar em Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, o homem de Ituiutaba, em Minas Gerais, era essa criatura. Aos 17 anos, Jerônimo Mendonça ficou paralítico, cego, pobre, da família muito pobre. Jerônimo não se entregou e foi reclamar da vida. Pelo contrário, se agigantou. A doença de Jerônimo era tão grave que o maior sonho da vida dele era poder se virar. Ele ficava deitado em cima de uma cama e não podia sequer se virar. À noite, para dormir, tomava remédios fortíssimos, botava um peso de areia de 7 quilos em cima do peito para poder conseguir dormir. E essa criatura doou a sua vida inteira aos outros. Fazia palestras dentro de uma Kombi velha no interior de Minas Gerais, buracado. Ele passou a vida fazendo palestras, construiu orfanato, enfim.
A sua vida foi uma mensagem de amor, um hino à harmonia, à paz e à fraternidade. Escreveu com tinta indelével no coração das criaturas o que é conjugar o verbo amar. Portanto, essas criaturas chegaram a essa compreensão. E às vezes a gente tem tudo e reclamando da vida. Não chegaram a esse nível de compreensão. Não é? Um Chico, um Franciscano Xavier, que tinha angina, dores lancinantes no coração, todos nós sabemos disso, né? Tinha glaucoma, dores terríveis, o olho sangrava. Dormia 2 horas por noite. Mas a felicidade dele era fazer os outros felizes. Olha que maravilha. Ele dizia uma coisa linda, olha, se você está com dificuldade, enxuga as lágrimas. Porque as criaturas que vêm buscar em você não têm o direito de receber com sua tristeza. Ele tem direito à alegria. Olha que maravilha, que beleza. Portanto, as criaturas entenderam aquela linguagem que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a cabecinha cheia de ferida, ao ponto de cair o cabelo e ter que usar peruca. Pronto. As pessoas não entendem. Pois é, esse homem chamado amor doa sua vida à causa do bem. Portanto, todo dia ao dormir uma sinfonia de bênção chegava ao Senhor da vida, porque Ele plantou o seu caminho iluminado. São escolhas. Portanto, a vida nos faz todos esses convites, e às vezes a gente faz um vídeo de mercador, passa de lado, faz que não viu, etc. E faz um monte de... Como toma os atalhos, depois colhe os frutos dos atalhos. Foi dada a luz, preferiu a sombra. Não se pode reclamar da vida. Então são esses pontos importantíssimos que Jesus nos convida todos os santos dias. Nós temos N possibilidades. E aí André Luiz é maravilhoso. Ele diz o seguinte, olha, quando cheguei na vida espiritual, André Luiz diz isso lá no nosso lar, diz o seguinte, quando eu cheguei no nosso lar, entendi, por exemplo, que muitas das condutas que aos olhos dos homens não são condutas equivocadas, melhor dizendo, que não são reprimidas pelos códigos criminais da vida, são profundamente reprováveis aos olhos de Deus. Eu só entendi isso do outro lado, diz ele. Eu só entendi isso do outro lado. Ou seja, aquelas questões de que você, quando o chefe não está olhando, sai mais cedo do trabalho, não atende que chega, aí José Raul Teixeira diz uma coisa maravilhosa. Na hora lá do julgamento, ele dizia, não brincar, na hora do julgamento, que chamarem os ladrões, os enganadores, que lhe apontar, vocês, eu? Sim, por que não? Mas quando está na repartição, vai estar meia hora para o trabalho, o camarada sai lá para a cozinha, não atende mais ninguém, se conta todo dia, quando o chefe não está olhando, sai 2 horas antes, vai na visitar alguém e não volta. Portanto, eu achei interessante, ele disse, há controvérsia quando você está efetivamente furtando, roubando o dinheiro do consumidor, do contribuinte, que você está lá para fazer isso. Mas não faz conscientemente o seu trabalho, só faz quando tem alguém olhando e cobrando. Portanto, essas condutas são importantes. André Luiz nos traz também no próprio livro Nosso Lar, ele diz que quando a gente vem matricular da Escola da Vida mais uma vez, nós recebemos uma espécie de ficha do curso espiritual. E que toda profissão é extremamente importante, todos os trabalhos são divinos aos olhos de Deus, mas faça o trabalho de forma plena, com amor, com boa vontade em fazer, porque quando você perde essa oportunidade é extraordinário. São esses convites da vida. Já pensaram um papel, não é só uma importante numa construção, um engenheiro, chefe não. Aquela criatura que faz a alimentação com o maior carinho do mundo, para aquele monte de gente que depende da alimentação, com amor, com carinho, etc. Ou a senhora da repartição que serve um cafezinho, sempre jovial, alegre, servindo o café com adoçante, com açúcar, com água gelada, entendeu? Essas criaturas, todas são de muita importância que cumprem as suas missões. O coveiro, que tem respeito pela criatura sendo sepultada, encara as pessoas, os familiares. Então, todas as pessoas são importantíssimas. E às vezes a gente negligencia muito no cumprimento de nossas obrigações. Não é? E aí, nós perdemos essa oportunidade, perdemos os convites da vida. E não será cobrada, sem dúvida alguma. Porque dizia Jesus que seremos cobrados até o último ceitil. Portanto, nada foge aos olhos de Deus. Não. Portanto, o processo de transformação e felicidade está na consciência de fazer o que é certo. Absolutamente certo. E responderemos pela nossa negligência ou omissão daqueles atos que nos caberia fazer. E não fizemos. Não é? Então, mas continua aqui a narrativa, a Jesus dizia assim, a felicidade desse modo, que constitui no reino dos céus, na terra, não é feita dos desejos e das sofreguidões que atormentam as criaturas, mas das renúncias. Ou seja, você deixar o seu horário de lazer para atender os necessitados, ou deixar de dormir para atender sua criancinha à noite que acorda todo carinho e amor, são as renúncias, não é? E da libertação das coisas que escravizam, não é?
dinheiro, coisas materiais, a gente faz por dinheiro, por coisa, faz tudo. Não importa se é honesto, se pisou no pescoço de alguém, né? Como se fosse levar aquilo. Não leva, meu amigo, nada disso. Mas continua. Desde que as posses, por mais honrosas conforme se apresentam, são temporárias. Ninguém leva, meu amigo. E ninguém as conduz após a morte, sendo motivo de desavença e desgraça, normalmente, entre aqueles que ficam. Isso é fato. Algumas criaturas que criam seus filhos sobre a égide do ter e a preocupação de ter. Olha, faça tudo para ter. Né? E muitas das vezes, como não dão a eles a educação moral, que é importante, os valores da alma, quando o camarada trabalha 24 horas para ganhar e ter, quando ele desencarna, fica a briga dos filhos pela herança, se matando uns contra os outros. É fato. E o pai fica lá do outro lado sofrendo, vendo aquela cena triste, porque não deu aquele tesouro que aqui na verdade a atração como ferro não corrói, que são os bens do espírito. Tem os bens materiais que são perecíveis, absolutamente perecíveis. Então é muito interessante essas informações. É demais. Os tesouros reais, portanto, são aqueles que libertam as consciências e dulcificam o coração. Nem vou falar mais, que é tão bom e bonito, é um capítulo inteiro sobre isso. É o capítulo 6º. Quem comprar o livro vai ler, que é muito interessante. Como chama esse livro? Vivendo com Jesus. Foi lançado recentemente. De Divaldo Pereira Franco, a Amélia Rodrigues. Será o tema do workshop de Divaldo agora este mês aqui em Natal. É muito interessante. Portanto, os convites da vida são múltiplos, né? Aí nesse livro, Convites da Vida, de Divaldo por João de Anjos, ele fala de vários convites. Os convites à alegria. Olha, meus amigos, a alegria é o tônus da vida, né? Você vai enfrentar todas as dificuldades, ou enfrentar todas as tarefas, você vai com alegria, com entusiasmo, com boa vontade de fazer, as dificuldades se desvanecerão como as brumas da manhã com o sol da manhã. Não é fato isso? Até poeta no Evangelho diz. É isso mesmo, quando você tem a vontade de fazer, o desejo verdadeiro de fazer o bem, as dificuldades vão cair uma a uma. Pergunta a nossa dirigente querida se ela construiu isso aqui, isso foi fácil. Não foi. Mas quando tem o desejo verdadeiro de fazer o bem, as dificuldades vão cair uma a uma. Porque a espiritualidade amiga nos ajuda. Se o seu propósito for efetivamente bem. Nós temos os parceiros que compartilham nosso estágio evolutivo. Nossa rádio só sintoniza com a faixa compatível. A sintonia. Né? Então se costuma ver projetos extraordinariamente criados por pessoas, em princípio, com capacidade intelectiva pequena e condição econômica nenhuma. Com um coração, um desejo grandioso. E Deus está sempre colocando no caminho daquela criatura o desejo de fazer. José Raul Teixeira, falando disso sobre o romance fraterno, uma casa linda lá em Niterói, ele dizia que quando estava construindo o romance fraterno, ele empleitou com um moço lá, um construtor, para fazer. E chegou um dia e ficou numa situação difícil, porque não tinha, o cimento zerou, não tinha cimento lá, vai para olha, eu lamento dizer, mas não acabou o cimento, vamos parar a obra porque não tem o que fazer. E ele ficou numa situação difícil, ele tinha empleitado e tudo, e orou e pediu a Deus que iluminasse. Segundo ele, quando foi no começo da tarde, o telefone tocou. Um amigo, de há muito que ele não via, dizendo que queria fazer uma doação, perguntou o que ele estava precisando. De cimento, o cara no dia da tarde, um caminhão de cimento. Então são essas questões. São essas questões. Divaldo Pereira Franco, caso lindíssimo de Francisco Cândido Xavier. Um dos estágios, acho que eu contei aqui, mas vale a pena contar de novo. Diz que Francisco Cândido Xavier fazia um trabalho todos os sábados, numa área muito pobre de Uberaba, uma ponte caída. Todo mundo sabe essa história que ele contava tantas vezes. E disse que todo sábado ele, a irmã e uns companheiros da casa espírita levar um pouco de alimento àquelas criaturas, um pouco de alento e tal. Mas chegou num sábado e não tinha nada, absolutamente nada. Eu fiquei que não foi uma cota, não tinha nada. Aí o doutor Bezerra de Menezes aconselhou o espírito, né? Aconselhou que ele levasse umas botijas com água fluidificada, pelo menos espalharia água fluidificada naquelas criaturas. Ele foi, morrendo de vergonha, mas chegou lá, só meus estimados irmãos, eu lamento, há tantos anos trazer alguma coisa, mas hoje efetivamente não temos nada para dar, apenas água fluidificada. Isso foi uma revolução. Eles se revoltaram, e uma senhora dentre eles subiu, mas vocês estão sendo injustos. Chico Xavier vem aqui há tantos anos, nos dá, com muito amor, todo sábado, e hoje ele não tem, vocês estão reclamando, vocês estão sendo injustos. Isso buzindo um caminhão lá em cima. Porque há alguns anos atrás, Chico Xavier recebeu um casal de empresários de São Paulo que tem perdido um filhinho. Se encarnou num acidente.
E esse empresário que foi assistido, recebeu uma mensagem, recebeu uma consolação, e perguntou a Chico, mas o que é que você precisa? Só eu não preciso de nada, absolutamente nada. Mas um dia, se você quiser um dia mandar alguma coisa para essas criaturas necessitadas, mande. E nesse dia, ele mandou o caminhão com mantimento, chegou na casa espírita, estava fechado, que era a noite, e um senhor barbudo, Bezerra de Menezes, o espírito estava lá, e o motorista vai tomar, mas senhor, você sabe que encontra Franciscano Xavier? São assim, você está aqui o tempo todo, você vai chegar numa ponte, ele está lá. O doutor Bezerra de Menezes, espírito, foi quem encaminhou. E ele exatamente chegou no momento da dificuldade, e Chico chorando quando viu a buzina, o cara, e aqui o seu Chico Xavier está assim, o caminhão cheio de mantimento, traga suas vasilhas, enche seus, enfim, distribuiu o alimento. Então Deus está sempre disposto a contribuir para aqueles que têm um coração cheio de amor e vontade de servir. Pois são esses os convites da vida. Portanto, a alegria faz parte, a verdadeira vontade de servir, o entusiasmo, a esperança, né? Alimenta o coração das pessoas. Né? Ele nos faz o convite e diz, o convite e o amor. O amor é a energia, é o sentimento mais extraordinário que existe. O amor, eu diria que é a força motriz do universo, que move as pessoas a fazer. O amor é esse sentimento capaz de dificultar, de derrubar todas as barreiras. Né? Até o conceito de caridade, que é muito bonito, é o sentimento mais extraordinário que existe, é exatamente o amor em movimento. Caridade é um movimento, nada mais que isso. Porque se vocês encontrar alguém que está passando por dificuldade, quer seja uma doença, quer seja uma dificuldade de saúde, quer seja de qualquer natureza, alguém está atormentado, se você só vê aquele quadro e se você se condói com aquilo, não faz nada, isso não é caridade, absolutamente nada. Caridade só é quando o seu espírito move o seu corpo a tomar uma atitude. Quando você é movido a fazer alguma coisa para atenuar, minorar ou cessar a dor alheia. Isso é caridade. E essa energia é o amor, que move o seu espírito a tomar uma atitude. Portanto, o amor é essa energia que a gente não conseguiu ainda entender. Nunca entendemos. Nosso planeta de certo dará um salto quântico, porque, na verdade, as sombras deixarão de imperar nesse planeta, porque a luz tomará conta. Porque o amor exatamente é fazer o bem, sem importar quem. O desejo verdadeiro de fazer as criaturas felizes, de fazer o bem, por fazer o bem, sem nenhum interesse que não seja de fazer o bem. Essa que é importante, como Jesus dizia, que o braço, que a mão direita não sabe que a mão esquerda faça. Portanto, o amor é esse sentimento que leva o homem à plenitude. O homem que ama é pleno, né? Convite o bem. O bem é algo que eu diria contagioso no bom sentido, né? O bem é como uma pedra jogada na água, que a gente joga, aquela onda vai se propagando. O bem é mais ou menos assim. Ninguém ninguém esquece as obras imorredoras das criaturas que dedicaram as suas vidas a fazer o bem. Quem esquece as obras de Francisco Xavier? Quem esquece as obras de Francisco de Assis? Quem esquece as obras de Maria Teresa de Calcutá? Impossível. Irmã Dulce e tantos outros, falei assim, tantos outros e tantos outros, grande, e é fato, porque o bem, ele... Mandela, né? Mandela e tantos outros, né? Porque o bem é essa coisa magnânima, ninguém esquece, o bem vai se propagando, ele não tem fim. Ninguém, até hoje se fala de Mandela, de Gandhi, quem esquece? O bem dele continua propagando, porque ele não vence. O mal fala, acabou, passou, fala mal, o bem não. O bem é essa coisa magnânima que motiva. Ninguém lê o livro de Mandela, ninguém lê o livro de Gandhi, e quando você é a mesma pessoa, não é possível. Para não se contaminar positivamente daqueles sentimentos, daquela grandeza que era aquele espírito. Né? As passagens de Gandhi são tão extraordinárias que a gente fica assim a imaginar o camarada que tem uma visão muito distinta da nossa. Nós somos tão pequenininhos dentro dessas criaturas. Até eu contei aqui outro dia, mas é fato, está na autobiografia de Gandhi, quem não leu, leia, vale a pena. Ele diz o seguinte, Gandhi, quando pequeno, quando jovem, garoto, a sociedade hindu é muito rígida. Lá não se come carne, os hindus não comem carne. Mas Gandhi, quando nasceu, e veja o espírito daquela grandeza, também foi influenciado pelas sombras. Foi, comeu carne, né? Fez um pequeno furto na pulseira do texto, ele fala essa história. Pensou em suicídio, ele estudou isso na autobiografia dele. E ficou tão envergonhado, porque os pais dele eram tão extraordinários, que ele ficou tão envergonhado que resolveu contar ao pai, mas não sabia como dizer. Fez uma carta ao pai. Aí o pai estava deitado, ele chegou lá da cama, entregou a carta e ficou esperando a surra, né? O pai leu, chorou copiosamente, não disse uma palavra sequer. Se o pai tivesse dado 10 surras, tinha doído menos no coração dele do que aquele choro por você. É uma visão outra, diferente, completamente diferente do cara. Diferente. Ele jamais esqueceu e jamais voltou a cometer qualquer ato daquela magnitude. É uma outra visão. Quando ele já, o Mahatma Gandhi, que é o pai da nação hindu, ele tinha um ashram, que é uma grande comunidade, é uma fazenda que ele tomava conta, todos eram absolutamente igual.
a Castubai, que era sua mulher, e lá todos faziam as mesmas coisas. Um dia ele mandou ela lavar a latrina, porque lá não tinha banheiro. Ela disse, não, as pô, digamos, o problema, todos nós fazendo aqui as mesmas coisas. Que história é essa? Não, é lavar a latrina sim, que história é essa? Todos são absolutamente iguais. A visão dele era diferente. Ué, nós todos somos iguais, porque ninguém é diferente. Né? Aí que lá nessa comunidade, ele arvorou-se para si a tarefa de educar um grupo de crianças, de jovens, que aos dias de hoje seriam os menores infratores, meninos rebeldes, que naquela época, a colônia da Inglaterra estava preocupada com a educação, não tinha nada. E ele educava esses meninos, e um dia um deles cometeu um desatino. Você acha que ele chamou o menino e brigou, deu uma surra? Não. Fez uma semana de greve de fome, que foi uma comoção em toda a coletividade. Ou seja, aquele ensino só foi para o menino, para toda a coletividade tomou o ensino. É uma outra visão, é uma outra ideia, é um outro patamar de compreensão, entende? Se eu falhei, ele achava. E o menino, e todos, já tomaram aquela educação passada por ele, que era uma outra visão, muito mais ampla. Quando ele falava que venceu o império, os exércitos dos impérios mais poderosos da terra da Inglaterra, sem bater em ninguém, ele não admitia o ódio, a raiva, o assentimento dos ingleses, nem pensamento de jeito nenhum. Ele venceu com o coração, com a alma. A filosofia dele era exatamente não comendo das leis injustas, né? Das leis injustas, e a não violência. Era essa a filosofia dele. E o exército mais poderoso da Inglaterra ele se venceu porque as imagens que o mundo anunciava eram os hindus de dorso para baixo, os caras batendo, na maior covardia do mundo, né? E eles se derrotaram pela própria covardia deles. Era essa a mensagem do coração de Gandhi. Uma visão muito além da que nós temos hoje. Nós metíamos o cacete, é assim, né? Nós é assim, pro pau, não. Ele entendia, tinha a compreensão do coração que só o amor vence. É o sentimento mais poderoso que existe. O único sentimento capaz de vencer as trevas é o amor, né? Que vencer o ódio é o amor, como a luz é o único capaz de vencer as trevas. Essa é que é a grande questão. Portanto, os convites da vida são nesse patamar, nessa linha de entendimento e de compreensão. Convite à calma. Convite à calma. Normalmente as criaturas que denotam que ainda tem muito que lapidar do espírito, que qualquer coisa estão se estressando, tomando atitudes de violência para com os outros, se tivesse depois a capacidade de passar um repeteco e ver, viria como na verdade, isso não resolve nada, muito pelo contrário, denota a pouca capacidade que temos de resolver as questões. O ódio, a violência não vence nada, acalma o sentimento, porque na verdade é impossível você brigar com um anjo, impossível. As criaturas que têm a capacidade de compreender, de entender as adversidades, de ter um olhar e tem um olhar de entender as deficiências das criaturas, olhar indulgente das criaturas. O que é a indulgência? A indulgência é entender as criaturas como eles são, com suas dificuldades. Ninguém é perfeito. Aliás, tem uma frase lapidar de Chico Xavier que diz respeito a isso. Nós somos como um lago. Na superfície águas claras, mas lá embaixo tem um lodo. Porque nós somos criaturas imperfeitos. Portanto, não vá ao extremo das criaturas, porque nós ainda temos lodo ainda, nós somos nessas dificuldades. Então, isso é um olhar indulgente. Então, você tem que olhar as criaturas com as dificuldades que eles têm. Não adianta eu querer exigir a atitude de qualquer um de nós de anjo, nós somos anjos. Não. Nós temos que olhar sempre com o defeito que eles têm. Portanto, um repórter talvez está para ele, mas como é que você vê o mundo? Isso, como ele é. Isso é um olhar indulgente. Com suas dificuldades. Né? E as pessoas, como elas são. E vocês, eu conduzo sendo mesmo. Ele mesmo olha de jeito, quando também define dificuldades. Mas isso é fato. Não é? Então, a calma é nesse aspecto. Não podemos exigir dos outros o que eles não são. Quem pode dar o que tem, meus amigos. Portanto, a calma é a única possibilidade de se encontrar uma saída. Porque se alguém me comete uma injustiça e você comete uma de volta, você vai resolver o quê? Só atiça o problema. Na hora que alguém comete uma injustiça e você não age com a mesma reprimenda, você, poxa, o cara mesmo vai pensar, poxa, eu fiz injustiça aí, camarada, e ele não teve comigo a mesma atitude. Vai pensar, então eu fui injusto, na verdade. No mínimo ele vai fazer passar em revista a sua própria conduta. Né? Que eu volto a dizer, o amor é o único sentimento capaz de vencer a brutalidade. Não é? E outra coisa, até uma questão de energia. Se alguém lhe manda uma energia negativa, ou uma violência de uma forma, se você encaminha do mesmo jeito, você não pode reclamar dele, você tem absolutamente igual a ele. Não vai ajudá-lo. Sintonia. Sintonia. Portanto, a única coisa que vai ajudar é você
mandar uma energia boa, faz uma prece para aquela criatura. Isso eu digo, é impossível se brigar com um anjo, porque nós se for lá todo estressado, o anjo fica olhando, meu Deus. Tem piedade, faz uma prece por ele. Mas é fato. Esse é o indulgente, ter dificuldade, ter compreensão da dificuldade dos outros. Não é? Então, se a gente vai lá e toma atitude na mesma situação, nós somos igualzinho a ele, que toma a mesma atitude. E não será copiado no nosso prontuário espiritual. Poxa, você foi igualzinho, pode reclamar daquela criatura. Portanto, meus amigos, os convites da vida são esses convites. Nós, o tempo todo, nos são dadas as oportunidades extraordinárias. Todos os dias. Eu não sei como é que está o horário, não olhei aqui. Não, Antônio. Está tranquilo? É abrir esse. E tudinho. Maria. Portanto, na verdade, a preocupação da vida da gente é que, na verdade, as oportunidades são múltiplas. Desde que Deus nos dá as oportunidades, e todo dia tem um novo dia, novas oportunidades. Sempre digo o seguinte, aquela máxima de Santo Agostinho, de que o bom cristão é aquele que busca que seu é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Eu faço ainda analogia, nós temos sempre, cada dia, a possibilidade, no teatro da vida, que é o mundo, todo dia quando essa cortina se levanta, que é o sol, a gente tem sempre a possibilidade extraordinária de fazer o melhor. Fazer o melhor, né? Não falo de quando desce a cortina da vida, à noite a gente tem que construir os bastidores desse teatro, que é a nossa consciência, analisar, será que eu fiz hoje foi o correto? Eu podia ter feito melhor? Podia ter tomado atitude diferente? Não podia ter sido mais colaborativo, mais fraterno, mais amigo, mais paciente? Não é? E de novo, quando subir a cortina da vida no dia seguinte, a gente tem sempre a possibilidade de fazer melhor. É esses convites que a vida nos faz a cada dia. Sempre. E você está cada dia edificando. Porque Deus, nosso Pai misericordioso, e bom, e justo que o é, magnânimo, Ele quer a nossa felicidade. Mas Ele não pode lhe obrigar a. Não. Você tem um livre-arbítrio. Por mais que eu ame meu filho, meus filhos, não posso cumprir a missão que é deles. Posso? Não. Vou dar a eles a melhor educação, dar a melhor orientação, vou dar os melhores conceitos, mas ele é dono da vida dele. Ele terá que viver a vida dele, ele terá a experiência dele, só a experiência dele. Eu não posso violentar, não posso tomar decisões, são deles. Não posso, nem devo. Não é? Porque o processo de transformação, de autoiluminação é pessoal. Pessoal. Absolutamente pessoal e intransferível. Como é que eu posso viver a vida dele? Não posso. Se não há violência. Nem seria mérito dele, não. O mérito é você enfrentar a sua dificuldade e equacioná-los da melhor maneira possível. Ou tentar equacionar da melhor maneira possível. Às vezes não consegue, nessa, aí aprende um pouco na outra. Não é assim? A vida é um eterno aprendizado. Por isso que eu digo que a Terra é um grande educandário de almas. E o processo de transição está aí, esse é que é fato. E ele se dará mais rápido ou menos, dependendo dos nossos esforços, para preparar o terreno. Porque o discurso de Orion, daquele embaixador das Pleiades, ele dizia algo muito interessante. Nós estamos vendo esse processo que está se afunilando agora. O processo do recolhimento dos irmãos menos felizes está acontecendo e se acelerando, como foi o grande tsunami e outros que estavam acontecendo. E estão vindo criaturas de outra dimensão, de Alcione, que estão vindo a povoar, para chegar para cumprir suas missões. Agora, para que eles possam cumprir sua missão, é preciso que a atmosfera do planeta esteja melhor. Claro! Se eu preciso construir, se eu preciso edificar, se eu preciso fazer algo, se o terreno estiver preparado, fica mais fácil de plantar boa semente, não fica. Mas o terreno está lá, todo cheio de pedregulho, seco, as dificuldades serão muitas. Traduzindo a miúdo, a espiritualidade nos fala, isso está aí, Obreiro da Vida Eterna, em várias obras, que, por exemplo, no Natal, há grandes resgates na época do Natal. Por quê? Porque a atmosfera está mais fácil. No Natal as pessoas são mais afáveis, são mais caridosos, não são? Porque a própria dinâmica do Natal é a dinâmica do encontro. No Natal as pessoas são mais fraternas. É a festa onde você se encontra as famílias, onde você fica mais caridoso, dá presente à vovozinha do orfanato, dá presente à criança, a vovozinha lá do lado de idosos, aí manda presente para o menino do orfanato, aquela turma da comunidade, dá a cesta básica no supermercado, das empresas, não é? A gente faz as famosas comemorações natalinas entre os nossos amigos da casa espírita, da academia de ginástica, não é? Do time de futebol, não é? É um convite ao encontro. Até a publicidade fala tanto de Jesus, em confraternização. Então, uma atmosfera de paz passa pela terra. Isso é fato. Aquela criatura que está distante, programa viagem
a viagem no Natal, porque é a festa da família, do encontro, da fraternidade, etc. Não é isso? Portanto, se esparge em toda a terra esse sentimento de entendimento, de compreensão. Portanto, nos relata a espiritualidade que no Natal, grandes resgates é feito nesse período, porque a atmosfera do planeta está muito mais leve, muito mais harmoniosa, muito mais propícia a ar. Porque nós sabemos que aqui, como é um planeta de expiação e prova, da dor prepondera, o sentimento infeliz é que prepondera. A atmosfera do planeta é muito forte, é muito difícil. André Luiz nos fala nos livros O Nosso Lar e Mensageiros. Mensageiros fala das nuvens, que eles chamam as nuvens de resíduos mentais, ou que eles chamam de resíduos, de lixo mental. Exatamente isso, lixo mental. Que são profundamente deletérios à humanidade inteira. Algumas doenças que surgem de um dia para o outro, ninguém sabe. Eles são esse magnetismo terrível que anda por aí afora, que traz energias terríveis. Ele fala, inclusive, no final da Segunda Guerra Mundial, de que nas regiões do fronte de batalha, na Europa, algumas daquelas criaturas que desencarnaram no sol é tão lastimável do ponto de vista espiritual, que metade deles é recambiada para outras regiões do mundo, porque as energias que eles emanavam de sofrimento, de dor, de ódio, de ressentimento, eram tão violentas, que a persistir traria grande dificuldade à população daquela região. Grandes dificuldades. Então era levado para outras colônias de outras regiões para dissipar esse mal, digamos assim, para facilitar o processo. Então, na verdade, como eu disse, olha, no fronte de batalha, quem não está agarreando na arma está na mente. Está na mente. Com ódio, com ressentimento, etc. Toda essa energia produzida passa-se esse ódio todinho no mundo. E tem uma informação interessantíssima nos Mensageiros, que diz o seguinte: quando foi acontecer a Segunda Guerra Mundial, Aniceto, que é o orientador dele, dizendo que participou de uma reunião numa colônia espiritual, Alvorada Nova, que é bem mais próximo, bem mais longe da crosta terrena, onde espíritos de alto nível do sistema planetário se reuniram para que, entre aspas, a fronteira da Terra fosse fechada para evitar que essas nuvens emanações atingissem outros planetas, que não tinha nada a ver com essa briga. Se a gente fez com que esse ódio, esse ressentimento, essas dores aconteçam, que a gente assuma essas questões. Não tem nada a ver com isso. Olha que informação mais interessante. Portanto, a gente tem muitas questões que a gente não entende e nem percebe. O que André Luiz também nos fala no livro, nos Mensageiros, que a nossa percepção do que ocorre ao nosso redor é muito pequenininha da nossa condição, nosso fardo físico, que inibe muito a nossa visão. A nossa visão é muito pequenininha do que acontece efetivamente por aí afora. Acontecem muitas coisas muito interessantes, não é? Nossa visão é pequenininha. Agora, será que na verdade, ao chegar a essa conclusão de que nossa condição é pequena, já que nós temos o mesmo vaso físico, a gente, que cada um tem uma visão, a minha visão é igual do nosso irmão, ou da nossa irmã, não tem. Porque cada um, dependendo do seu estágio evolutivo, terá a sensibilidade diferenciada. Não falo de mediunidade, não. Eu me refiro aos espíritos que atingiram um patamar evolutivo, que tem a capacidade de andar pela praia e sentir, por exemplo, a beleza da sonoridade do mar, ou sentir o cheiro da brisa, ou o vento acariciando o seu rosto, as emanações da natureza, a beleza disso, ou que vai no meio de um bosque, escuta o cantar da passarada, o vento na folhagem, o cheiro da terra molhada, o cheiro que emana das árvores. Essa sensibilidade é o que distingue. Ele está no patamar diferenciado de nós. Tem uns que até se incomodam com o barulho do mar, não é assim? Nós escutamos uma música de beleza, um Beethoven, um moço, que coisa mais horrorosa, eu prefiro um forró lá do Pé da Serra. Todo respeito ao forró. Mas cada um não está estágio que está. Quem não gosta do funk, todo respeito ao funk, mas cada um não está estágio que está. Eu estou falando nesse aspecto. Que não consegue perceber a beleza de um e do outro. Porque o forró e o funk também é bacana quando é bem feito. Quando é ruim, é ruim. Mas a gente prefere, não tem a sensibilidade de entender, por exemplo, quando alguém está passando dificuldade. Não é isso? As criaturas têm mais sensibilidade. Meu irmão, você está com dificuldade. Eu estou percebendo que você está diferente. Estou sentindo que você está com um problema. Entende? Estou dizendo? Essa sensibilidade é fruto exatamente desse processo de evolução do espírito. A capacidade de entender dificuldades, melhor, aquela história do cuidar. E põe a mão à disposição para eu posso ajudar você de alguma forma? A história do segredo da vida, né? É o cuidar. Então é isso. A sensibilidade é isso, é o avançar do processo. É só ver a vida de Francisco de Assis para entender. Depois que chegavam próximo a ele, tinha dificuldades, ele ia colocar, ele estava sempre disposto a compreender, a entender, a ajudar, enfim, assistir, sempre. Quem buscou a Chico do Fraternidade, todos. Então essas criaturas que eles estão sempre à disposição para.
Aliás, tem uma frase que eu achei, que eu criei, que eu acho que é interessante. Quando você precisar de alguma coisa, procura alguém que não tem tempo. Faz contraditório? Mas se alguém está com o tempo vazio, é porque ele não se dispôs a trabalhar por alguém. Porque se quisesse fazer alguma coisa por alguém, está com o tempo preenchido. E alguém, é fato, e alguém que na verdade quer fazer alguma coisa por alguém, mesmo com o tempo ocupado, dá um jeito, fabrica um tempo e vai, e ajuda. Portanto, tem pessoas que estão sempre com a justificativa. Tem uma comunicação espiritual muito interessante no livro Vozes do Além, de Francisco Xavier, de 1945, se não me engano. Aí tem encontros interessantíssimos. Certa feita, um espírito que veio de uma comunicação, em 1945, ele se escreveu com as iniciais dele, AC. Ele conta a seguinte história, acho que eu até falei isso aqui outro dia, que é interessante disso. Segundo ele, era um próspero corretor de imóveis no Rio de Janeiro. E aí ele disse que, na verdade, era um espírita aos modos de muitos. Ia à casa espírita, achava bonitos, achava bacana, aplaudia os palestrantes, etc. Mas a história de fazer evangelho lá era muito trabalhoso, ele não achava legal esse negócio, não achava nada interessante. Chamar a família para escutar evangelho, não, isso é muito trabalhoso. Não é de caridade, não, isso é muito trabalho. E há sempre a justificativa dele quando alguém o chamava para a caridade, ele disse, não, eu tenho uma bronquite. Na época do inverno, a bronquite vai piorar e tal. Ele disse que no inverno queria sempre, no verão, queria sempre sombra e água fresca. No inverno, sempre o colchão de mora era o melhor lugar. Ele não gostava de caridade, não achava interessante. Eu achava bom a reunião espírita, porque ia lá, ouvia, oferecia um imóvel a um, a outro vendia, era bacana, eu achava interessante aquilo, né? Aí disse que na verdade foi muito bem sucedido, tem um patrimônio interessante, mas 52 anos, uma pneumonia o fulminou. E o desencarne dele foi terrível, porque quando chegou no mundo dos espíritos, ele nem conseguiu sair do lar, né? Do lar. E era terrível quando tentava à noite, quando a esposa dele em sono, ele tentava interceder com ela, e ela o mandava um pouquinho dos infernos, não tinha a menor sintonia, não estava nem aí. E os filhos, as filhas, tinha duas filhas, quando tentavam falar sobre elas, era só pensar na herança, na divisão da herança deles, não estava nem aí, nem atendia. Ele ficou desesperado, não tinha a menor, sentia como fosse um cão sem dono em casa, entrava, saía, passou meses e meses nessa situação, nesse sofrimento atroz. E um dia, depois de tanto sofrer, foi para o Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e pediu, abriu seu coração e pediu a Deus misericórdia, que o iluminasse. Um espírito caridoso apareceu lá e o recolheu, levou para a casa espírita. Que André Luiz, aliás, coloca isso com muita precisão. As casas espíritas é muito além dessa reunião e etc. O trabalho que é feito na espiritualidade, a clientela que tem aqui, por exemplo, desencarnado, é muito superior que está aqui e funciona muito além do trabalho de noturno. Noturno, o trabalho é muito intenso. Se for levado à casa espírita onde ele frequentava, e naquela noite um espírito de alta envergadura espiritual estava lá para atender os espíritos infelizes. E foi aquela multidão de espíritos, etc. E ele, então, esperou algum tempo e foi atendido por esse espírito que perguntou o que é que ele tinha, o que é que ele falava a favor dele para a renovação, para a assistência que ele estava querendo. Aí ele procurou na vida dele, da frente para trás, para frente, um ar de caridade, não achou nada, uma luta. Aí lembrou que um dia, quando saí da casa espírita, uma senhora e 2 companheiros o convidou para assistir uma pobre senhora na favela do Esqueleto, no Rio de Janeiro, que está numa situação lastimável. Ele quis se desculpar, mas não teve jeito. Ele foi quase que coagido a e foi. A praça dele foi. Chegou lá e a senhora recebeu o telefone do marido, que estava com problema em casa, e foi embora. Ela e os 2 rapazes, ele ficou num barraco de alumínio, numa situação miserável. Viu uma senhora jovem que estava com acometida de como é que é? Só da sangue pelo nome? Tuberculose, um estado gravíssimo. E ela estava tossindo e saiu sangue pela boca. E uma senhora velha, cadavérica, uma situação miserável, 2 crianças esquálidas de fome, enfim, uma miséria terrível. E essa moça, Maria Meia da Conceição, não me lembro o nome dela, Maria Meia da Conceição, golfou e saiu sangue, ele colocou ela no braço e ela respirou e morreu nos braços dele, uma jovem e tal. E ele ficou tão horrorizado com aquela cena, ele disse que na hora tirou do dinheiro do bolso, a carteira, e deixou um recurso com a senhora para o funeral dela e foi embora. Horrorizado. Isso aqui não foi caridade, na verdade eu fui praticamente forçado lá, meu desejo era sair dali. Disse que saiu de lá, passou no hotel, tomou um banho com medo de se contaminar, no outro dia foi um médico para se consultar se estava doente, e pronto. O único ato que ele lembrou foi isso.
Mas na hora ele tentou apagar da mente dele esse ato, porque ele teve vergonha que não foi caridade nenhuma. Como se o espírito que estava interrogando não tivesse capacidade de mergulhar nele. Ele só lembrou disso, tentou tirar, não teve jeito, aquela história toda. Aí ele foi e disse: o que é que você tem então a advogar para a sua causa? Olha, eu quando encarnado, eu cuidei de meus filhos e busquei defender minha família. Aí ele disse: mas você não é um médico, os animais também fazem isso. Defender a família e cuidar. Os animais também fazem isso, não é mérito nenhum. Ele só lembrou disso. Quando, na verdade, querendo apagar da mente, entra Maria Amélia Conceição Espírito, que veio interceder a favor dele. Que, na verdade, isso, o Espírito, na verdade, ele tinha proporcionado a ela, num momento de muita dor, um sepultamento digno, que era um lado de amor, etc. E através desse único ato de caridade que ele fez contra a vontade, foram assistidos. E hoje está no mundo espiritual, em função dessa única ato de caridade. Portanto, ele diz: caridade, fora da caridade não há salvação. Sou espírita, fazendo uma grande defesa da caridade. Fiz questão de vir hoje dar esse meu testemunho para que as pessoas compreendam a importância do ato da caridade, do fazer o bem sem importar quem, do cuidar, que Heródoto falava tanto, que Jesus dizia que veio servir, não ser servido. Portanto, é um depoimento para mim de extrema riqueza. Quantas vezes cada dia a gente tem possibilidade de fazer isso? De emprestar nosso ouvido àqueles que estão precisando desabafar, que estão com o coração cheio de torturado pelas suas dores, seus sofrimentos. Não é dar o material, é visitar alguém que está no hospital precisando de uma ajuda, de uma visita, visitar aquela criança do orfanato, enfim, é muito mais dar-se do que dar. Não é meritório, no seu momento de se repouso, de descanso, você tirar um momento de seu momento para visitar uma comunidade, ou visitar um doente, visitar um amigo, visitar um desconhecido lá no hospital, enfim, é fazer o bem sem importar quem, que é a caridade, que é o amor em movimento. Portanto, os convites da vida, meus irmãos, são esses convites que Jesus todo dia nos convida, nos dá as oportunidades, e às vezes, como falei, fazemos o vídeo do mercador. E aí, tem uma frase lapidada de Divaldo Pereira Franco, para encerrar, que acho que o tempo já estourou muito, que ele dizia uma coisa interessante, do amanhecer da nova era, porque ele dizia uma coisa interessante. Segundo ele, o momento do maior pique da noite, da escuridão é a meia-noite. Mas um segundo depois da meia-noite começa a raiar o dia, a luz começa a vencer a escuridão. E segundo ele, nós estamos exatamente passando esse processo. A luz começou a vencer a escuridão na hora que as grandes criaturas infelizes que ainda estão por aqui estão sendo recolhidas, são trazidas criaturas de outras dimensões, com a missão, na verdade, de trazer à Terra essa época de paz, esse reino de Deus que tanto Jesus prometeu, que serão, que na verdade virá se instalar na Terra, mas precisa encontrar a Terra preparada. E nós somos partícipes desse processo, nós somos artífices, construtores desse processo. Precisa entendermos isso. E outra coisa, que temos a oportunidade, se assim merecermos, de continuar a ficar por aqui, nessa terra nova, prometida, de felicidade e de paz, dependendo, naturalmente, de atendermos os chamados da vida que todo dia Jesus nos faz. Muita paz. Coisa boa, né, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa ao Antônio? Não tem, né? Maravilha, né? Coisa boa. Essa passagem que ele falou aí, você vê a misericórdia divina agindo. Sim. Que nada acontece por acaso. Sim. Ele precisava estar ali naquele momento para, no processo de reencarnação, ele ter esse encontro. Pois Salvaria ele, né? Incrível. Eu acho que a gente precisa refletir sobre tudo que a gente ouviu, não é, hoje, e também ler esses livros todos que o Antônio falou aqui. Eu ia deitar, mas resolvi ficar, porque eu sabia que a palestra seria muito boa. E esse amor em movimento que o Antônio falou tão claramente é importantíssimo para a gente refletir sobre ele, né? Essa caridade também que a doutrina chama tanto a nossa atenção, e que diz que fora da caridade não há salvação. O Chico Xavier dizia que se a doutrina tivesse dito diferente, né, o que mais chamou a atenção dele dentro da doutrina foi isso, de que fora da caridade não há salvação. E aí a doutrina também deixa bem claro que a caridade não é esmola, não é? É tudo isso que o nosso querido irmão, amigo aqui, o Antônio Siqueira falou, não é?
a caridade do ouvir, da compreensão, né? Eu queria também, para que a gente não esqueça dessa sintonia que o Antônio falou de várias formas aqui. A gente precisa ter cuidado. Tem aquelas coisas que a gente às vezes escuta, né? Que a gente precisa ter cuidado para não impregnar os nossos ouvidos, não é? Até de conversas que não são tão boas. Falam muito bem a história da música, né? Os forrós de Dominguinhos até que dá para ouvir do Luiz Gonzaga, mas hoje, com todo respeito, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir, não é? Então, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Pede também aos nossos irmãos que nos assistem em casa, que também eleve o pensamento a Jesus. Leide, me faça um favor, apague essa luz aqui, aí nessa sala, tá? E com o nosso pensamento elevado a Jesus, que nós possamos agradecer a Ele pela noite de hoje, pela reunião que tivemos, que possamos refletir sobre toda a orientação que nos foi dada através do nosso querido irmão, interceder a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus de Nazaré, pelas nossas dores. E aqui, né, eu vi que o nosso irmão tinha colocado uma foto de Jesus aqui, que eu acho belíssima, que é Jesus olhando para a terra, né, cuidando, né, que maravilha. Então a gente pede a Jesus que derrame suas bênçãos sobre todos nós que aqui nos encontramos, sobre os espíritos desencarnados que aqui vieram nos acompanhando ou passaram por aqui e quiseram entrar. Peçamos a Jesus que, se eles ainda sofrem, porque estão apegados à matéria, possam ser conduzidos pelas mãos de Jesus, pelo amor de Maria, aos colégios doutrinários. Que aqueles espíritos desencarnados que por aqui se encontram, vieram nos acompanhando, também quiseram entrar por uma curiosidade, mas ainda estão sofrendo pelas suas dores, que possam ser conduzidos por Jesus aos hospitais espirituais. E com muito amor no nosso coração, agradecendo a Deus por tudo que nos foi dado na noite de hoje. E pedindo a Jesus que na sua misericórdia infinita faça com que todos nós tenhamos entendido a mensagem da palestra da noite de hoje e que a gente possa refletir e, se não tivermos acordado ainda, que a gente possa acordar hoje. E aí, com muita alegria no nosso coração, a nossa oração final. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dá ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade, fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e verdadeira imagem.
Obrigado, Jesus, por tudo que nos foi dado. E no teu nome, em nome do nosso mentor espiritual, nós queremos dar por encerrada a reunião da noite de hoje, com muita alegria no nosso coração. Lembrando aos irmãos que amanhã nós temos um estudo mediúnico. É importante. Obrigada a todos. Obrigada a você. Obrigada, viu, Antônio? Um abraço, sinto um abraço bem grande, viu? E um suquinho pra você, ó. Ele tá vindo aí com o maior carinho. O garoto. Eita. Pois é. Por isso parece dois tiradores.